Vamos hoje falar acerca da estrutura do DNA. Como vocês sabem, o DNA é uma molécula que existe essencialmente no núcleo das células eucarióticas, mas que também está presente, por exemplo, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, igualmente das células eucarióticas, e também se encontra presente nas células procarióticas. O DNA, portanto, é uma longa cadeia que é constituída por um monómero que se vai repetindo e esse monómero designa-se de nucleótido. O nucleótido de DNA é constituído por três partes distintas. É constituído por um açúcar. O açúcar é a desoxirribose, daí a designação de ácido desoxirribonucleico que nós damos ao DNA. É uma pentose, isto quer dizer que tem 5 átomos de carbono. E à pentose estão ligados, então, um grupo fosfato, portanto, que também é um outro constituinte do nucleótido do DNA. Esse grupo fosfato encontra-se ligado ao carbono 5, como veem aqui na imagem. E ainda está presente uma base azotada. Portanto, a base azotada também faz parte do nucleótido de DNA. Existem 4 nucleótidos distintos na molécula de DNA. E o que distingue estes nucleótidos uns dos outros é a base azotada que o constitui. Para o DNA nós temos 4 bases azotadas distintas: a citosina, a timina, a adenina e a guanina. Se um nucleótido tiver uma base azotada de guanina, eu digo que estou na presença de um nucleótido de guanina. No entanto, se a base azotada for de timina, eu digo que o nucleótido é de timina. Ou seja, o nucleótido adquire a designação da sua base azotada. Mas como é que a partir de um nucleótido nós obtemos uma cadeia polinucleotídica? Bom, nós obtemos uma cadeia polinucleotídica quando os nucleótidos se começam a ligar uns aos outros. E é extremamente importante que vocês percebam 2 coisas acerca destas ligações. Primeiro, dentro de um nucleótido, o grupo fosfato está sempre ligado ao carbono 5'. Dentro de um nucleótido, o grupo fosfato está sempre ligado ao carbono 5'. No entanto, quando eu quero ligar 2 nucleótidos distintos, o grupo fosfato de um nucleótido liga-se ao carbono 3' do nucleótido anterior. E essa ligação que é estabelecida entre eles é uma ligação covalente. Bom, e se eu quiser continuar a adicionar nucleótidos a esta cadeia? Bom, é muito simples, é só continuar a meter e obedecer ao padrão que o grupo fosfato liga-se ao carbono 3 do nucleótido anterior. Importantíssimo é compreenderem que o crescimento da cadeia polinucleotídica se dá sempre, então, no sentido 5', ou seja, de um carbono 5', para a extremidade 3', ou seja, para a extremidade do carbono 3'. Portanto, é importante que vocês compreendam, então, que as cadeias polinucleotídicas são formadas sempre com a adição de nucleótidos no sentido 5', 3'. Depois de saber que o DNA era a molécula responsável pela transmissão das características hereditárias, começou a corrida à descoberta da estrutura do DNA, isto é, saber como é que o DNA se encontrava organizado no interior da célula. Várias equipas trabalharam, vários cientistas contribuíram para os resultados que se vieram a obter. Eu aqui saliento alguns, nomeadamente Rosalind Franklin, que trabalhava com radiogramas de difração de raio-x cristalizado, ou seja, tirava radiografias a DNA cristalizado, e temos aí uma radiografia que veio a servir de inspiração para os autores do artigo A Dupla Hélice,
que foram os senhores Watson e Crick, portanto, em que apresentaram o modelo da estrutura de DNA que ainda hoje é aceite. No entanto, eles, como eu digo, basearam-se muito no trabalho de Rosalind Franklin. Também os trabalhos de Chargaff, que tentava quantificar a percentagem de cada um dos nucleótidos de DNA numa cadeia dupla de DNA e que chegou a uma conclusão brilhante. Basicamente, ele chegou à conclusão que a percentagem de adenina numa cadeia dupla de DNA era aproximadamente igual à percentagem de timina e a percentagem de citosina era aproximadamente igual à percentagem de guanina. Isto foi sendo apontado por Watson e por Crick e foi tendo sido em conta e ajudou de sobremaneira a que eles conseguissem então alcançar este modelo da dupla hélice que nós vemos aqui na fotografia, com um deles a apresentar então a sua ideia para a estrutura da cadeia dupla de DNA. Então, o que é que nós sabemos acerca da estrutura do DNA? Sabemos desde logo que o DNA é uma molécula de cadeia dupla. Portanto, em cada molécula de DNA nós temos duas cadeias polinucleotídicas que são antiparalelas, isto é, crescem em sentidos opostos uma relativamente à outra, de tal forma que à extremidade 5' de uma cadeia se opõe à extremidade 3' da cadeia complementar. Sabemos também que as duas cadeias estão ligadas por pontos de hidrogênio que se estabelecem entre as bases azotadas de ambas. Mas sabemos que há um padrão de emparelhamento. E esse padrão é o seguinte: a base azotada guanina apenas emparelha com a base azotada citosina. E a base azotada timina emparelha com a base azotada adenina. Como é que Watson e o Crick chegaram a estas conclusões? Eles basearam-se nos trabalhos de Chargaff, que eu falei anteriormente. O Chargaff tinha chegado à conclusão que a quantidade de adenina era praticamente igual à de timina e, portanto, Watson e Crick concluíram que timina e adenina tinham que emparelhar entre si e chegaram também à conclusão que a quantidade de citosina e guanina era igual numa cadeia dupla DNA e, portanto, isto só se explicava se elas estivessem a emparelhar entre elas. Chargaff conseguiu então deduzir uma lei, uma regra, vamos lhe chamar assim, que está aí exposta, que é se eu somar toda a adenina de uma cadeia dupla com toda a guanina de uma cadeia dupla e dividir pela quantidade de timina e de citosina, eu tenho um valor igual a 1. Portanto, isto é a regra de Chargaff. Eu vou tentar descodificar para vocês perceberem melhor. O que é que o Chargaff nos diz? Se eu somar a quantidade de dois nucleótidos que não emparelham entre si, reparem que eu estou a pôr aqui no numerador a adenina e a guanina. Se eu somar e dividir pela quantidade de timina e de citosina, eu obtenho um valor igual a 1. É fácil de percebermos esta regra de Chargaff. Reparem, nós podemos deduzir uma outra. Eu, em vez de pôr adenina mais guanina, eu poderia pôr adenina mais citosina, a quantidade de adenina mais de citosina a dividir pela quantidade de timina mais guanina é aproximadamente igual a 1. Portanto, vai dar a mesma coisa. O importante é que vocês percebam. Eu não posso pôr em numerador as duas que emparelham entre si. Se eu pusesse adenina mais timina a dividir por guanina mais citosina, podem ter a certeza que muito provavelmente eu não tinha um valor de 1. E, portanto, isto é que é o mais importante até ao momento acerca da estrutura do DNA. Depois de se conhecer a estrutura do DNA, outro marco importante na ciência era tentar explicar o modo como o DNA se replicava. Para tal, que eu conheça, foram lançadas 3 teorias que eu vou passar a explicar. Vou-me servir de desenhos. A molécula de DNA original, que vai servir de molde, está aqui a roxo e todas as cadeias que agora sejam formadas vão aparecer a amarelo. Ora, um dos primeiros modelos dizia basicamente que a molécula de DNA se abria, portanto quebravam-se as pontes de hidrogênio entre os nucleótidos, cada uma das cadeias dessa molécula aberta iria servir de molde para a formação de uma nova cadeia e, portanto, formavam-se 2 cadeias novas que se separavam das cadeias molde
e se juntavam uma à outra, ficando nós no fim com a cadeia original, a molécula original, perdão, de DNA intacta e uma nova molécula de DNA com duas cadeias recém-formadas. Este modelo recebeu o nome de modelo de replicação conservativa porque efetivamente conservava a molécula de DNA original. Num outro modelo, a molécula de DNA também se abria, também se quebravam as pontes de hidrogênio, cada uma das cadeias também servia de molde para a formação de duas novas cadeias, mas, no entanto, agora estas novas cadeias ficavam unidas à sua cadeia molde, à sua cadeia complementar, e então, no fim, nós iríamos ter duas novas moléculas de DNA, em que cada uma tinha uma cadeia da molécula original e uma cadeia recém-formada. Este modelo recebeu a designação, então, de modelo de replicação semi-conservativa. Semi-conservativa porque, efetivamente, conserva metade da molécula original. Um terceiro modelo defendia, então, que a molécula de DNA se abria, portanto, também as pontes de hidrogênio eram quebradas, faziam-se as novas cadeias por complementaridade, mas depois havia ali a mistura em cada uma das novas cadeias e das velhas cadeias, elas misturavam-se todas umas com as outras e, portanto, no fim o que queríamos obter eram duas novas moléculas em que em ambas as moléculas existiam quer partes, quer segmentos da molécula DNA, da molécula parental e segmentos recém-formados. Este modelo recebeu o nome de modelo dispersivo. Para descobrir qual dos modelos apresentados anteriormente era efetivamente aquele que é usado pelas células, houve uns cientistas, o Sr. Meselson e o Sr. Stahl, que planificaram uma experiência em que iriam submeter bactérias durante um longo período de tempo a um meio em que apenas existia nitrogênio 15. Eu chamo aqui a atenção que o nitrogênio vai entrar no DNA aonde? Na base azotada, não é? E, portanto, eles permitiram que bactérias crescessem ao longo de sucessivas gerações num meio em que apenas existia nitrogênio 15. E isto foi fazer o quê? Foi fazer com que todas as bactérias tinham DNA que possuía nucleótidos com bases azotadas com nitrogênio 15. Passado algum tempo, eles foram transferir essas bactérias para um meio em que apenas existia nitrogênio 14. No início da experiência, eles retiraram algumas bactérias, centrifugaram-nas, conseguiram isolar o DNA e, por estudos de densidade, verificaram que o DNA se colocava, imaginem, no tubo de ensaio, aqui embaixo. Portanto, eles sabiam como tinham colocado as bactérias no meio com o nitrogênio 15, que é um nitrogênio mais pesado que o 14. Eles sabiam então que o seu DNA, o DNA das bactérias com as quais eles começaram a experiência, basicamente era todo constituído por nucleótidos com bases azotadas com o nitrogênio 15. Saliento que as bactérias demoram cerca de 20 minutos a dividir-se e, portanto, passado 20 minutos, eles foram recolher uma nova amostra das bactérias que estavam aqui agora a desenvolver-se e centrifugaram. E o que é que eles verificaram? Verificaram que o DNA se dispunha todo mais ou menos a meio. Portanto, já não vinha tão para baixo, já não estava tão denso. Agora uma questão para vocês. Com base nos resultados desta experimentação aqui passados 20 minutos, qual dos modelos que eu apresentei anteriormente já pode ser excluído? Façam pause, pensem um bocadinho e respondam. Já pensaram? Pois o modelo que pode ser desde já excluído é o modelo da replicação conservativa. Se não vejamos, o modelo da replicação conservativa dizia que a cadeia original se mantinha e que a nova é que tinha nucleótidos recém-formados. Ora, se a cadeia original se mantivesse, eu deveria ter aqui montes de DNA com nitrogênio 15 e as recém-formadas só teriam nitrogênio 14.
E, portanto, eu não deveria ter obtido isto, se o modelo fosse o conservativo, mas sim bandas de DNA aqui e bandas de DNA aqui. Aqui com o nitrogênio leve, aqui com o nitrogênio pesado. Como isso não ocorreu, e eu apenas tive DNA ali no meio, posso desde já então excluir o modelo conservativo, ficando o modelo semi-conservativo e o modelo dispersivo como hipóteses para a replicação do DNA. Então como é que eu agora vou proceder? Bom, Maselson e Stahl deram mais 20 minutos e voltaram a recolher bactérias, centrifugá-las, isolar o DNA e o que é que obtiveram? Obtiveram então dois padrões de DNA, um padrão por volta do nitrogênio 14 e um padrão aqui por volta do misto. Com base nestes resultados, que modelo é que pode ser aceito? Ou, se preferirem a pergunta de outra maneira, que modelo é que pode ser rejeitado? Ora, o modelo que pode ser rejeitado desde já é o modelo dispersivo. Porquê? Se bem se lembram, no modelo dispersivo, as cadeias parental e recém-formada tinham partes umas das novas. Portanto, cada cadeia formada tinha nucleótidos velhos e nucleótidos novos. Portanto, eu nunca poderia ter, segundo o modelo dispersivo, uma cadeia apenas com nucleótidos leves. Tinham que permanecer aqui alguns dos originais. E não permanecem, logo o modelo dispersivo também pode ser eliminado. Então, qual é o modelo que prevalece? É o modelo da replicação semi-conservativa, que me diz então que numa cadeia dupla recém-formada, uma das cadeias é original e uma das cadeias é recém-formada. Concluindo, dado que então a replicação de DNA obedece ao padrão semi-conservativo, depois de mudarem as bactérias de um meio com nitrogênio pesado para um meio com nitrogênio 15, portanto, após 20 minutos, Maselson e Stahl iriam obter 100% de DNA com uma densidade intermédia. Após 40 minutos em F2, eles já obtiveram 50% do DNA com densidade intermédia e 50% com densidade leve. Após 60 minutos, portanto, na terceira geração, reparem, a percentagem de DNA intermédio passou para 25% e a percentagem de DNA leve passou para 75%. Na próxima geração, eu já só teria 12,5% de DNA intermédio e teria 87,5% de DNA leve e assim sucessivamente, até que a percentagem de bactérias com DNA intermédio passasse praticamente a zero. Vamos então tentar agora, de uma maneira mais prática, ver como é que se processa então a replicação do DNA. Portanto, começamos por relembrar que o DNA é uma molécula de cadeia dupla, antiparalela, e portanto, cá tenho eu na cadeia de cima 5 linha, 3 linha da esquerda para a direita, e na complementar 5 linha, 3 linha da direita para a esquerda. Relembro também que há complementaridade de bases, que a adenina emparelha com a timina e que a citosina emparelha com a guanina. É importantíssimo relembrarmos estas dicas. O trabalho da replicação vai ser feito essencialmente por enzimas. Se bem se lembram, o modelo aceito para a estrutura de DNA é o modelo da dupla hélice e, portanto, a primeira enzima que vai atuar, o que é que ela vai fazer? Basicamente vai desenrolar o DNA e vai quebrar as ligações por pontos de hidrogênio entre as bases complementares. E esse trabalho então é feito por umas enzimas chamadas helicases. Vocês não precisam de saber isto, não é importante para o programa. Depois temos que compreender então que vai existir um outro conjunto de enzimas que vai assinalar os locais onde vai começar a replicação do DNA. E essas enzimas são primases e fazem umas estruturas chamadas primers, que estão aqui representados neste caso, então, nesta zona. Os primers são pequenos fragmentos de RNA. Repito, RNA, não é DNA, é RNA, ácido ribonucleico. Nós iremos falar mais à frente num outro vídeo sobre o RNA e da sua importância,
Neste momento, e relembrando aquilo que vocês deram no 10º ano, só tenho que vos dizer é que no RNA não há timina. A base azultada timina é substituída pelo uracilo. E é por isso que apareceu agora aqui a verde uma nova base azultada que está complementar da adenina e é então o uracilo. Então eu tenho ali o primer em português o iniciador, e é o local onde vai começar a replicação. Quem é que vai agora então efetuar a replicação? Essa replicação vai ser efetuada por uma enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase tem que construir a cadeia complementar da cadeia molde, que lá estava em cima. A cadeia que vai ser construída, não se esqueçam, tem que ser sempre construída no sentido 5' 3'. E nesse caso, então, nesta situação que eu mostrei aqui a animação, a DNA polimerase deslocou-se na cadeia molde, que é a cadeia de cima, de 3' para 5', de modo a construir a complementar, que é antiparalela, não se esqueçam, no sentido 5', 3'. Bom, nesta cadeia que já está aqui representada, que já se duplicou, que já fez a complementar, foi fácil. A DNA polimerase andou da direita para a esquerda, andou de uma forma contínua, porque efetivamente pode, porque está sempre a construir, obedecendo ao padrão, construção de 5' para 3'. E, portanto, a cadeia que foi formada, recém-formada, nós dizemos que é a leading strand ou cadeia contínua. Mas agora temos um problema. Na outra, a DNA polimerase não vai poder andar da direita para a esquerda, porque senão estaria a construir a cadeia de 3' para 5', e não pode. Então o que é que vai acontecer? Bom, a primase vai atuar novamente e vai fazer um primer. E esse primer vai ser reconhecido pela DNA polimerase e vai construir um bocadinho de DNA da cadeia complementar. E esta cadeia que está aqui a ser formada, que está a ser formada aos bocadinhos, vai ser chamada lagging strand, em inglês, ou se quisermos em português, cadeia descontínua, e cada fragmento que vai sendo formado à medida que a cadeia original, que a cadeia molde vai sendo aberta, vai se chamar fragmento de Okazaki. Reparem, como eu tenho aqui já mais um bocadinho aberto, a primase pode vir, faz mais um primer, obedecendo sempre, não se esqueçam, à regra da complementaridade das bases, e vem a DNA polimerase e faz mais um bocadinho. E assim sucessivamente. Portanto, nós vamos abrindo a cadeia molde. Numa das cadeias, a leading strand, a cadeia contínua, em que a construção é feita facilmente e de forma contínua, a enzima DNA polimerase vai andando do início até ao fim, não há problema. A outra, a lagging strand ou cadeia descontínua, vão-se construir então pequenos fragmentos. Fragmentos esses que, agora, reparem, têm que sofrer dois fenómenos. Primeiro fenómeno, eu não posso ter a cadeia de DNA com bocados de RNA. E se bem se lembram, os primers eram fragmentos de RNA. Então vêm umas enzimas chamadas exonucleases que vão fazer o quê? Vão retirar os fragmentos de RNA, vão tirar os primers. Depois vem uma outra DNA polimerase e vai substituir no local onde estavam os primers, vai substituir aquilo agora por bases de DNA, portanto, pelos nucleótidos de DNA. Bom, reparem na cadeia de baixo, aquilo está aos bocados. Porquê? Porque eram os diferentes fragmentos que foram sendo formados. E então agora vai entrar uma nova enzima em jogo, umas enzimas chamadas ligases, que basicamente vão realizar a ligação dos diferentes fragmentos de DNA e, portanto, construir as novas cadeias duplas. E, portanto, este fenómeno que aqui se passou agora iria decorrer ao longo de toda a cadeia de DNA. Eu até posso dizer que este fenómeno que eu pus aqui ocorre num cromossoma em vários locais, portanto a abertura por parte das helicases vai ocorrer em vários sítios simultaneamente e, portanto, a cadeia as cadeias vão sendo replicadas segundo o padrão do modelo semiconservativo, não se esqueçam. E, no fim, o que é que eu obtenho? Espero que tenham uma cadeia gostado. dupla Não se esqueçam DNA, de pôr o vosso obtenho gosto, de duas subscrever o cadeias canal, duplas de ativar as notificações DNA, e qualquer dúvida umas às ponham nos outras comentários.